Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A caixa que nunca deveria ser aberta. Boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo. Eu já contei um relato meu sobre a Quaresma e espero que esse também seja contado, pois eu acredito que tudo que me aconteceu desde então tenha sido por causa desse acontecido. Eu não sei das consequências de contar isso aqui, mas eu quero muito que possa trazer uma luz para aqueles que um dia cogitaram fazer algo sem a compreensão do que se tratava. Apesar de viver em uma família católica, a minha irmã sempre teve uma ligação forte com a espiritualidade, especialmente com a Umbanda. Por isso, quando ela me pediu, no meio do isolamento social da pandemia, para entregar uma encomenda espiritual, eu não pensei duas vezes. No entanto, ela estava mais séria do que o habitual. Eu preciso que você leve essa caixa para um lugar específico. Mas lembre-se, não importa o que aconteça, não abra e não pergunte nada a ninguém sobre isso. É muito importante. Ela me falou numa ligação poucas horas antes do almoço. Eu sabia que ela não faria esse tipo de pedido sem motivo, então eu acabei concordando. Mais tarde, um mototáxi apareceu em frente à minha casa. O entregador era um homem de aparência comum, mas havia algo no seu olhar que realmente me incomodou profundamente. Ele entregou a caixa sem dizer uma única palavra sequer. Apenas me lançou um olhar pesado, quase como se soubesse de algo que eu não sabia. O desconforto aumentou quando eu toquei na caixa e senti uma vibração estranha através do papel pardo que a envolvia. Naquela noite, por volta das 10 horas, eu saí de casa com uma caixa na mochila. A estrada estava mais escura e fria que o normal. Enquanto eu caminhava, o silêncio da rua era perturbador e o ar parecia estar pesado, quase opressivo. E eu tinha comigo a sensação de que estava sendo observado. Foi então que logo à frente eu vi uma figura sentada em um banco de pedra ao lado de um antigo prédio, no lado esquerdo do caminho que levava ao ponto de ônibus. A figura estava vestida de branco, com a cabeça baixa e as mãos cobrindo o rosto. Eu até tentei ignorar aquilo, mas a presença dela era inquietante, quase como se estivesse drenando a vida do ambiente ao seu redor. Eu passei rapidamente, sentindo um certo arrepio gelado subir pela minha espinha e instintivamente apressei o passo, desejando me distanciar o mais rápido possível. Mais à frente, eu notei 2 homens caminhando na minha direção. Eles tinham cabelos brancos e olhos que emanavam uma tristeza profunda, mas havia algo mais, algo perturbador que eu não conseguia identificar de fato o que era. Eles me encararam com um olhar penetrante e vazio, como se estivessem tentando ler a minha alma. Quando passaram por mim, eu senti um frio intenso, como se estivessem sugando a pouca energia que ainda restava no ar. Pouco tempo depois, eu finalmente cheguei ao ponto de ônibus e entrei, seguindo
todos os protocolos de segurança, porém, mas o desconforto não diminuiu, muito pelo contrário. O peso da caixa parecia aumentar a cada minuto, como se eu carregasse mais do que apenas objetos. Algo dentro de mim me dizia que eu não estava sozinho, que forças invisíveis estavam observando cada movimento meu ao longo das 2 horas de viagem e me levavam até a cidade onde a minha irmã morava. Chegando lá, por volta das 2 horas da manhã, apesar de cansado, eu segui as instruções da minha irmã e fui até um bairro afastado onde poucas luzes iluminavam a rua. Antes, eu havia passado na casa da minha tia para beber água e comer alguma coisa, mas naquele momento meu pensamento estava apenas em dormir. Então, eu quis ir rápido para resolver logo essa questão. Ao abrir o celular, eu vi que haviam várias ligações da minha irmã e uma mensagem perguntando se por acaso já tinha dado certo a entrega. Eu respondi que ainda estava a caminho, então deixei o celular carregando na casa da minha tia e segui até o destino. Ao chegar lá, eu fiquei abismada ao encontrar uma casa velha e desgastada que parecia estar à beira do abandono. Eu bati na porta e fui recebido por uma senhora idosa que tinha um olhar perturbadoramente penetrante, como se ela soubesse de todos os meus segredos. "Você trouxe a caixa?" Ela perguntou com uma voz rouca e soava mais como um sussurro do que uma pergunta. Eu entreguei a encomenda e ela pegou com uma reverência quase doentia. "Você fez bem em não abrir", ela disse. Isso fez o meu corpo gelar. Ela me convidou a entrar, mas tudo dentro de mim gritava para que eu recusasse. Mesmo assim, algo me empurrava para dentro daquela casa. O interior era escuro, com velas espalhadas e um cheiro forte de ervas queimadas. A velha mulher abriu a caixa com muito cuidado e tirou de dentro uma série de objetos: velas pretas, ervas secas e figuras esculpidas que eu não reconhecia, mas que me causavam um certo mal-estar bem profundo. Ela disse com uma estranha satisfação: "Aqueles que você viu no caminho não eram seus amigos. Na verdade, eles estavam ali para garantir que você trouxesse isso direto para mim sem questionar." O tom da sua voz mudou, tornando-se mais sombrio. "Você agora pode ir", ela me disse. Naquele momento, eu percebi que algo estava terrivelmente errado. Aquilo não era uma encomenda comum. Havia uma certa escuridão ali, algo em que eu nunca deveria ter me envolvido. Eu me senti exposto, vulnerável, como se tivesse entregue a minha própria alma junto com aquela caixa. O caminho de volta para casa era o mesmo de antes, porém tudo parecia diferente agora. A noite que antes era apenas escura, agora parecia viva, como se a própria escuridão me observasse. O vento, que antes era apenas um incômodo, agora tinha adição de sussurros indecifráveis, como se as próprias sombras estivessem falando comigo. Enquanto eu caminhava pela estrada deserta, eu senti novamente a presença daquela entidade de branco. Ela estava lá, à margem do caminho, sendo que dessa vez estava de pé, olhando diretamente para mim. Os seus olhos eram 2 pontos negros, vazios e sem alma, e eu não conseguia desviar o meu olhar. Era como se fosse atraído por uma força invisível. Um arrepio percorreu o meu corpo, mais forte do que antes, e por um momento eu senti que eu estava preso em algum tipo de transe. Eu me forcei a olhar para frente e continuei andando, tentando afastar aquela sensação de que
aquela figura estava me seguindo a cada passo que dava. O medo crescia dentro de mim. A escuridão parecia fechar-se ao meu redor, tornando tudo difícil para distinguir a estrada à frente. Eu sabia que precisava manter o meu foco, mas a sensação de estar sendo observado, de estar cercado por algo além da minha compreensão, era quase insuportável. Mais à frente, eu vi novamente os 2 homens idosos, mas desta vez eles estavam parados no meio da estrada, como se me esperassem. Seus olhos, agora mais intensos e cheios de tristeza, era como se soubessem tudo sobre mim, cada pensamento, cada medo, cada fraqueza. Quando eu passei por eles, o ar ao meu redor ficou gelado e por um momento eu quase não consegui respirar. Eles não se moveram, mas eu senti que os seus olhares estavam me acompanhando enquanto eu seguia o meu caminho. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tornou-se quase insuportável, e nesse momento eu tirei forças de onde eu não tinha e comecei a correr. Eu corri sem olhar para trás, sentindo que se eu fizesse isso, veria algo que na verdade eu não gostaria de ver. Chegar em casa foi um alívio, mas o medo não me deixou. Eu tranquei a porta e me joguei no sofá, com o meu corpo tremendo e o coração disparado. Mesmo dentro de casa, eu ainda sentia que algo estava me observando, como se aquelas entidades estivessem me seguindo. Eu até tentei me afastar desses pensamentos, mas as imagens daquela noite continuavam a se repetir na minha mente. As sombras pareciam se estender a cada pormenor que fosse me fazer pular de susto. Eu me deitei, mas não consegui dormir. Toda vez que eu fechava os meus olhos, eu via novamente aqueles olhos vazios, aquelas figuras paradas, apenas me esperando. O tempo parecia se arrastar, e as noites acabou se tornando uma prisão cheia de pesadelos e sussurros que vinham de dentro de mim mesmo, como se a minha sombra tivesse vida própria. Quando o dia finalmente amanheceu, a sensação de perigo começou a se dissipar, mas a inquietação ainda estava lá. Foi então que, algumas horas depois, eu estava me preparando para pegar um ônibus para voltar para minha casa, quando eu recebi a notícia. O nosso tio Rogério, infelizmente, veio a falecer. O impacto foi imediato, como um soco no estômago. Embora nunca tivéssemos sido próximos, a notícia me atingiu de maneira estranha, quase como se eu soubesse que algo ruim iria acontecer. Minutos depois, o meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha irmã que dizia: "Obrigada por tudo que você sempre fez por mim. Você não sabe o quanto isso significou para mim." Havia algo estranho naquela mensagem, uma certa profundidade que eu não compreendia. Então, eu liguei os pontos. O meu tio havia sido uma figura sombria e distante, e haviam rumores de que ele havia abusado da minha irmã. A minha mãe sempre criticou aqueles que diziam isso. Já a minha irmã, sempre que podia, evitava estar na presença dele, e ela evitava. Ela nunca me contou se aquilo era verdade ou não, mas a mensagem dela e tudo ter acontecido dentro de apenas 24 horas agora fazia tudo ficar claro para mim. O trabalho era para ele. Eu não questionei e nunca sequer toquei nesse assunto com ela. Mas a experiência toda, desde as figuras da rua até o trabalho sombrio que eu realizei sem saber agora, faziam todo o sentido. Infelizmente, isso tudo deixou uma marca em mim. O falecimento do nosso tio, sem dúvida,
Foi um momento de fechamento para minha irmã. Ela parecia uma pessoa mais leve e feliz e voltou a visitar a casa onde ela morava. Enquanto para ela esse episódio representou um fechamento de ciclo, para mim, um novo capítulo se abriu. Um capítulo de perguntas, de incertezas e de uma nova compreensão sobre o poder e as consequências das práticas espirituais mal intencionadas. E apesar de eu ter certeza de que fora isso que ela havia feito, eu nunca perguntei a ela o conteúdo daquela encomenda. Enquanto eu escrevia esse relato, eu ainda sinto o peso daquela noite. Embora eu nunca tenha compreendido completamente a profundidade do que realmente aconteceu, eu sei que a escolha que fiz vai me afetar para sempre, uma vez que eu nunca deixei de ver aqueles seres. Aqui eu me despeço. Um forte abraço a todos e fiquem na paz, porque paz eu também estou precisando. Boa noite. O encontro com o caboclo d'água. Eu me chamo Carlos e o relato que eu irei compartilhar com vocês, na verdade, aconteceu comigo, mas já faz algum tempo. Eu posso adiantar que é um relato que vai dar frio na espinha, pois certamente foi o que eu senti ao vivenciar tais fatos. E foi assim. Tudo aconteceu durante uma viagem que eu estava fazendo. Foi quando eu descobri a Cachoeira do Oriente. Naquela época, eu estava de passagem pela cidade e foi lá que eu acabei ouvindo falar de umas histórias locais. Eu fiquei bem curioso e quis saber mais sobre essas histórias. Então, puxando conversa com alguns moradores da cidadezinha, eu resolvi perguntar sobre locais turísticos que haviam relatos estranhos ou sobrenaturais interessantes para ir visitar. Nessas conversas, eu fiquei sabendo de uma bem macabra. Segundo essa lenda que rondava o local, algo estranho acontecia naquela cachoeira quando dava meia-noite. Diziam que o lugar ficava no mais completo silêncio. Eu fiquei bem intrigado e fui tentar saber mais. Foi aí que um homem que eu conheci por lá me contou uma história assustadora sobre um tal caboclo d'água. Dizem que é uma criatura capaz de arrastar os seres humanos para dentro das profundezas daquela cachoeira sinistra. É normal esse tipo de causos e histórias de cidades menores do interior. Muitas delas acabam virando folclore local, até mesmo para atrair turistas curiosos. Eu sempre fui um homem cético, mas sempre me interessei por histórias sobrenaturais como entretenimento. Porém, ao ouvir essa história do caboclo d'água, eu não botei fé. Mas confesso que fiquei com aquilo na cabeça. Na verdade, fiquei curioso. Foi então eu tomei uma decisão nada inteligente. Resolvi tirar isso a limpo. Em uma das noites em que eu estava por lá, eu estava decidido a ir naquela cachoeira durante a noite, ou melhor, à meia-noite. Aquela era uma noite bem clara e tranquila. A lua estava cheia e iluminava todo o caminho que eu fiz sozinho até chegar ao local que me falaram que aconteciam aquelas coisas estranhas. Quando finalmente me aproximei daquela cachoeira, eu senti algo diferente. O lugar parecia ter realmente algo misterioso. Confesso que me senti meio desconfortável. Não era o tipo de lugar agradável de se visitar. Confesso que me senti meio desconfortável. Não era o tipo de lugar agradável de se visitar. Eu fui andando e observando em volta e sentia que havia um clima bem pesado e tenso.
Nunca irei me esquecer do visual daquele lugar meio nevoado por conta da mata e da água da cachoeira, que fazia um tipo de spray no ar, o que deixava o aspecto ainda mais sombrio e macabro. Provavelmente, durante o dia, deveria ser um local muito bonito, mas que durante a noite definitivamente não era. Na verdade, era um pouco assustador. Eu continuei olhando em volta e do nada eu passei a escutar algo bem diferente. Tinha bastante barulho de correnteza da água, mas aquilo foi estranho. O som estava vindo da água gelada da cachoeira. Era como se fossem passos. Dava para ouvir claramente passadas de algo que parecia ser um animal de grande porte, pisando na água e se aproximando de mim. Naquele momento, eu parei de andar e fiquei totalmente arrependido de ter tomado a decisão de ter ido naquele lugar sozinho e naquele horário, mas já era tarde demais. Foi quando eu me virei, olhei para trás e não vi nada. Mas foi naquele momento que tudo ficou extremamente apavorante, porque assim que eu olhei, todos os sons da cachoeira simplesmente desapareceram. Ficou tudo no mais absoluto silêncio. Eu nem tive tempo de pensar direito. Era óbvio que algo estava muito errado. Eu parei e olhei sem acreditar nos meus próprios olhos. Pois é, isso mesmo que estão pensando. Aquela cachoeira estava completamente parada, como se estivesse congelada no tempo. A água não estava fluindo como deveria. A partir daí, as coisas foram ficando ainda mais sinistras e inacreditáveis, pois em seguida, parece que tudo ficou mais escuro. Dava para ver muito pouco à minha volta, apenas a água parada a alguns metros de onde eu estava. Subitamente, me veio aquela sensação de estar sendo observado e que algo estava cada vez mais próximo de mim, aumentando a cada segundo. Eu já tinha certeza que eu não estava sozinho naquele lugar amaldiçoado. Naquele momento me veio à cabeça que se eu não fosse embora daquele lugar o quanto antes, algo ruim iria acontecer e provavelmente eu nem estaria aqui para contar esse fato sem explicação. Foi aí que aquela situação, que já era completamente apavorante, se tornou um pesadelo que vou levar para o resto da minha vida. Eu comecei a ver uma figura macabra imersa pelas águas paradas. Eu fiquei paralisado, sem reação. Então me veio à mente aquela história que eu ouvi sobre a criatura chamada Caboclo d'Água. Eu pude comprovar alguns segundos depois que não era apenas uma história para atrair turistas. Aquela criatura mística tinha um olhar assustador, olhos azulados e brilhantes que se destacavam na escuridão. Quando ele surgiu das águas, eu me senti quase hipnotizado. O seu olhar parecia enxergar dentro da minha alma e me fazia sentir coisas extremamente assustadoras e inexplicáveis. Eu me vi em um estado quase catatônico ou de transe. Eu sequer conseguia piscar os meus olhos enquanto via aquela figura vindo em minha direção. Quando eu pensei que não teria como ficar ainda mais estranho tudo aquilo, aquela coisa começou a falar comigo na minha mente, pois não mexia a boca. Era uma voz tão sombria e imponente que me fez arrepiar por completo. Em suas palavras, ele me alertou que naquele momento eu havia visto um outro mundo, um mundo sobrenatural. Aquele era um fato que eu jamais poderia esquecer. Disse também que naquele momento e local havia uma energia negativa e que eu deveria respeitá-la. Em seguida falou sobre essas forças sinistras que viviam entre essas realidades naquela cachoeira, pois criaturas ainda piores habitavam aquele local. Disse que elas iriam atrás de mim para me assombrar se por acaso eu não respeitasse suas regras. Eu nunca irei me esquecer daquelas feições. Aquilo tinha um sorriso macabro no rosto enquanto falava aquelas coisas estranhas para mim. Eu continuei simplesmente sem reação.
Era como se eu estivesse preso, paralisado, tendo apenas os meus olhos arregalados, descrente de tudo que estava testemunhando e ouvindo naquele lugar que para mim estava sendo abandonado por Deus. E eu não sei dizer quanto tempo isso durou, pois para mim pareciam horas. Mas então, do nada, aquela criatura simplesmente foi descendo e desaparecendo nas águas escuras da cachoeira e tudo voltou ao normal. Quanto a mim, fiquei ainda mais um tempo parado, completamente atordoado com aquela situação. Depois de uns minutos, eu saí correndo daquela cachoeira macabra, vivo, mas marcado para sempre por algo que eu nunca consegui ter uma explicação. Enfim, esse é o meu relato. Tudo que foi contado pode parecer fantasioso para a maioria das pessoas e não há como culpar quem venha a desacreditar em tudo que foi relatado. Mas as coisas sobrenaturais costumam ser assim. Elas surgem quando menos imaginamos e nos pegam despreparados, especialmente quando somos mais céticos. Então, cuidado por onde anda com seu ceticismo, pois eu posso garantir para vocês que sim, existem coisas que nós não compreendemos. O tesouro da praia. Boa noite, amigos do canal. Uma experiência aterrorizante fez o meu irmão e eu percebermos que o mal muitas das vezes pode se esconder em algo tão pequeno e tentador que não somos capazes de perceber. Foi assim que aconteceu comigo. Inocentes ao que o nosso ato poderia acarretar, e isso nos fez viver o pior momento de nossas vidas. Uma coisa que foi muito difícil de superar. Eu quero compartilhar essa história com a intenção de prevenir que isso aconteça com outra pessoa. O meu irmão e eu sempre moramos perto da praia, próximo a um grande quiosque que nosso tio ministrava. Ele era o responsável por tudo ali. Nós éramos os coletores de lixo. Às vezes saíamos pela manhã, à tarde ou até à noite. Na verdade, nós não tínhamos um horário certo, apenas tínhamos a tarefa de manter o local limpo e livre do lixo que os turistas deixavam. Ganhávamos pouco, mas não nos faltava nada. As pessoas que trabalhavam na praia às vezes nos davam um pouco de comida que vendiam e todos nos ajudavam. Além de cuidar do quiosque, meu tio também pescava e frequentemente nos dava algum peixe que cozinhávamos durante a noite. Os nossos pais não moravam com a gente. Ambos, infelizmente, morreram afogados em uma tragédia muito infeliz para nós, já que tínhamos apenas 8 anos de idade quando tudo isso aconteceu. Desde então, ficamos sozinhos na casa em que eles nos deixaram. Graças a Deus, o nosso tio sempre cuidou bem de nós e nunca chegou o dia em que fomos dormir de estômago vazio. A melhor hora para coletar o lixo era durante a noite, quando quase não haviam turistas e só se ouvia o som das ondas do mar, um ambiente muito relaxante, diga-se de passagem. Foi assim que chegou aquela noite, em que vimos algo brilhante ao longe. Era algo impressionante. Podíamos ver o brilho estranho, mesmo à distância, e nos aproximamos imediatamente. Depois de nós olharmos por alguns segundos, o objeto estava entre algumas rochas, como se alguém tivesse colocado muito bem para que não caísse com as ondas que batiam fortemente. Custou um pouco para tirá-lo, mas ao fazermos isso, percebemos que o objeto, na verdade, era de ouro. Eu não posso dar uma descrição exata, até porque eu não me lembro muito bem de como era, mas posso dizer que parecia ser muito valioso
e a nossa primeira intenção foi vendê-lo para obter uma boa quantia de dinheiro. Além disso, parecia ter alguns diamantes incrustados na parte de cima. O meu irmão o guardou no bolso e continuamos a coletar o lixo por mais um tempo antes de irmos para casa. Lá colocamos alguns peixes que o nosso tio havia nos dado à tarde na fogueira e nos olhamos pensando no que faríamos com o dinheiro que, no caso, nos dariam pelo objeto de ouro com diamantes. Por um momento até rimos, sem dizer uma única palavra sequer, sabendo que a sorte finalmente nos havia sorrido depois de tanto tempo. Naquela noite, colocamos o objeto ao lado da foto dos nossos pais, pensando que foram eles que nos mandaram essa bênção. Quando nos deitamos, começamos a conversar sobre o que faríamos com o dinheiro. O meu irmão logo me contou que queria ir para o exterior em busca de uma vida melhor. E se nos desse muito dinheiro, ele aproveitaria essa oportunidade. Eu, na verdade, não me imaginava longe dele, então disse que, onde quer que ele fosse, eu o seguiria. Depois, nós nos abraçamos e, após mais algumas palavras, decidimos que era hora de dormir para ir a um bom lugar pela manhã e ver quanto poderíamos obter por aquele objeto aparentemente valioso. Mas não passou muito tempo depois que adormecemos. Foi quando que do nada tudo começou. Deveria ser meia-noite, quando ouvimos alguém batendo insistentemente na porta da nossa casa. Ambos acordamos ao ouvirmos as batidas. Era estranho, porque ninguém chegava àquela hora. A primeira coisa que me veio à mente foi que poderia ser o nosso tio, mas de qualquer forma, o meu irmão me acompanhou para verificar. Estávamos a menos de 2 metros da porta quando bateram novamente. O meu irmão deu mais alguns passos e rapidamente abriu a porta, mas não havia ninguém. Ambos saímos para ver os arredores, mas não vimos nada, nem uma única pessoa sequer. Isso era impossível que alguém tivesse batido na porta e saído correndo sem que tivéssemos tempo de vê-lo. Além disso, não ouvimos passos nem vozes. Era algo realmente muito estranho. Então decidimos entrarmos novamente e assim trancar a porta da nossa casa. Eu até sugeri chamar a polícia, mas o meu irmão me deteve. Disse que não era necessário e que deveríamos era voltar a dormir. Acontece que ao voltarmos para dentro de casa, nos deparamos com uma mulher em nossa sala. A sua aparência não era normal. Ela era muito alta, tinha o cabelo naquele momento completamente encharcado, mas não parecia ser água, e sim um tipo de óleo muito espesso. Ela estava coberta de rugas e muitas bolhas. Ela não tinha sobrancelhas e estava completamente nua. Estava revirando toda a casa, jogando as nossas coisas por toda parte com desespero, sem se importar que estivéssemos ali. O meu irmão se aproximou e perguntou quem ela era, o que queria e por que entrou assim, sem permissão, bagunçando tudo. Ela o ignorou completamente e nós percebemos que ela estava procurando alguma coisa, mas nós não sabíamos o que era. Enquanto ela arremessava tudo, começou a quebrar as poucas coisas que tínhamos, o que nos irritou muito. Isso fez com que o meu irmão a agarrasse pelo braço para tirá-la dali, e foi então que ela gritou. Mas a sua voz soou muito estranha. Era como um chiado irritante que nos ensurdeceu involuntariamente. Eu caí de joelhos ao ouvir aquele som tão horrível que não era natural. Era um som que tensionava todo o meu corpo. Aquela mulher deu um tapa em meu irmão que o deixou quase desmaiado. Ao vê-lo estirado no chão, eu entrei em pânico e ela rapidamente se aproximou de mim, apertou meu pescoço e me perguntou onde tínhamos deixado o que pegamos na praia. Era aquele objeto que pretendíamos vender.
O meu irmão se levantou bem devagar e, como pôde, caminhou até a foto de nossos pais e pegou o objeto, colocando-o no bolso. Tudo isso nas costas da mulher que me estrangulava. Depois, ele correu em direção a ela e a empurrou com todas as suas forças, conseguindo derrubá-la. Mas ela se levantou muito rápido e sem problemas. Entramos em pânico com aquilo. Quando a pupila dos seus olhos parecia desaparecer, ela começou a fazer sons muito estranhos com a voz. Mais do que palavras, eram gruídos, como se estivesse se afogando ao gritar. Eu fiquei paralisado, acreditando que aquilo não era real, que era impossível o que estávamos vivendo. O meu irmão, por outro lado, me agarrou pelo braço e me obrigou a sair correndo de casa. Pensamos que estaríamos a salvo, mas ao olharmos para trás, vimos aquela mulher empurrar a porta da casa e começar a correr diretamente para nós. Nossos corpos se arrepiaram ao ver aquela mulher tão horrível se aproximando tão rápido. E eu, em pânico, tirei o objeto do bolso do meu irmão e o joguei na direção dela, pois eu sabia que era isso que ela queria. O objeto caiu a seus pés. Ela o pegou e, depois de nos olhar com ódio, a observamos correr indo em direção à praia e entrar nas ondas, indo para o fundo do oceano, até desaparecer completamente no meio da escuridão. Assim que a figura se perdeu na água, o meu irmão desmaiou. Algumas pessoas ouviram os meus gritos e vieram ao nosso socorro. O meu irmão demorou meses para se recuperar e ele ficou com traumas que até hoje eu acompanho. Frequentemente, eu tenho que lidar com ele me perguntando onde está aquela mulher que entrou na nossa casa. Ele nunca mais foi o mesmo. E é isso que mais me dói, porque agora ele só tem a mim. Depois disso, nunca mais iremos pegar algo valioso que encontrarmos na praia. De maneira nenhuma eu farei isso novamente. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima noite. O mistério da encruzilhada. Boa noite, o meu nome é Regiano. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Eu gostaria muito que você contasse o meu relato, pois ele é 100% verdadeiro. Eu gostaria que ele fosse lido aqui no seu canal, então desde já eu agradeço pela cooperação. A história que eu tenho para contar não aconteceu comigo, e sim com um amigo meu. Eu acredito que ela seja real por 2 motivos. Primeiro, porque ele é meu amigo de infância e eu sei que ele não tem costume de contar mentiras. E segundo, por ele ser uma pessoa de certa forma cética, que não acredita muito no sobrenatural. Apesar desse ceticismo, ele vivenciou o relato que eu estou prestes a contar. E sempre que falamos sobre esses assuntos sobrenaturais, ele relembra essa história. Moramos na cidade de Fortaleza, no Ceará. Na época em que isso aconteceu, meu amigo era policial militar na cidade de Cascavel, um município no litoral do Ceará que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Fortaleza. No dia do ocorrido, ele estava de plantão noturno, atuando como motorista de uma viatura junto com mais 2 PMs na equipe. Sendo uma cidade do interior, em uma noite da semana, as ocorrências costumam ser poucas ou inexistentes, geralmente envolvendo uma briga de casal ou algum bêbado causando confusão em algum bar. Ele conta que na madrugada eles estacionaram a viatura em uma encruzilhada, um lugar isolado, mas que servia como ponto estratégico quando eles não estavam fazendo a ronda. De lá,
Eles tinham fácil acesso a qualquer localidade, dependendo da ocorrência. Enquanto os dois companheiros tiravam um cochilo, ele estava no celular, quando que do nada ouviu o barulho de cascos de cavalo se aproximando. Até então, nada fora do normal. Em uma cidade do interior, é comum ver pessoas andando a cavalo ou em carroças. Estava tudo muito escuro e a única luz vinha dos faróis da viatura. Ele só conseguiu ver o cavalo quando ele passou na rua cruzando a encruzilhada em frente à viatura. Quando o animal foi iluminado pelos faróis, ele percebeu que era um cavalo branco com uma pessoa deitada sobre ele. A figura estava estendida como nos filmes de faroeste, quando um caçador de recompensas ou o xerife transporta um corpo. O meu amigo conta que tudo aconteceu muito rápido, mas ele tem certeza do que viu. Alguns segundos depois, ele ficou pasmo, refletindo sobre o que presenciou. Ele até pensou em acordar os outros policiais para relatar o que ele tinha visto e sair em busca do tal cavaleiro. Mas ele reconsiderou. Poderia ser facilmente algum bêbado deitado no cavalo de forma estranha, ou até mesmo uma visão sobrenatural. E se ele fosse atrás e não encontrasse nada? Pensando nisso, ele decidiu não contar nada a ninguém e deixou o assunto de lado. No entanto, não por muito tempo, como veremos a seguir. Pois bem, poucos dias depois, a equipe recebeu uma ocorrência de um casal de moto efetuando assaltos à mão armada na cidade. A equipe logo foi informada de que houve troca de tiros e que uma das vítimas dos assaltos estava armada. Até então, não havia registro de feridos. Mais uma vez, ele estava como motorista da viatura e, ao se dirigirem ao local, eles cruzaram com um casal que, ao ver a viatura, iniciou uma fuga, dando início a uma perseguição. O meu amigo conta que esteve bem próximo de alcançar os suspeitos, quase conseguindo efetuar a prisão, mas eles entraram em uma zona rural e, por estarem de moto, conseguiram escapar da nossa viatura. Algumas horas depois, eles receberam pelo rádio a informação de que a moça havia sido deixada no hospital pelo parceiro, que fugiu logo em seguida. Rapidamente, eles se dirigiram ao local e descobriram que a mulher havia sido baleada durante a troca de tiros e já estava ferida durante a perseguição. Ela não resistiu aos ferimentos e estava sem vida quando foi deixada no hospital. Ao assistir às imagens das câmeras de segurança, ele imediatamente se lembrou da visão daquele cavalo. O homem carregou a mulher morta na moto, na mesma posição em que ele tinha visto o corpo sobre o cavalo naquela noite. O meu amigo conta que jamais esquecerá o rosto e o nome da jovem. Ele acredita que ela pode ter se envolvido nesse caminho por influência de um namorado usuário de drogas ou algo semelhante. Ele lamenta profundamente e acredita que, se tivesse conseguido alcançá-los a tempo, poderia sim ter prestado socorro e talvez aquela moça ainda estivesse viva. Muito obrigado por lerem o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.